O azeite simboliza o Espírito Santo. Só vai ser identificado como a noiva do Cordeiro quem tem o Espírito Santo. Aí você pode me dizer, mas aquelas que o azeite estava acabando não tinham o Espírito Santo? Não tinha. Não tinha. Na nossa live da terça-feira passada, eu falei sobre a videira. Os ramos que estão na videira, que não recebem a seiva, então, lá tem ramos que dão fruto e ramos que não dão fruto. Os ramos que dão fruto são aqueles que recebem a seiva da videira. São aqueles que recebem de Cristo, são aqueles que estão em Cristo e que Cristo está nele. Porque a gente só pode produzir fruto tendo Cristo em nós. Mas aquele ramo que está ali na videira, que não tem Cristo nele, ele não vai produzir. Aí sabe o que acontece? Acontece que o lavrador, que é o pai, ele vai e corta esse ramo seco e joga fora para queimar. Então, quando nós falamos da importância, é do agora. Eu vou dizer, gente, tem muita gente que é virgem. Tá no meio. Mas é aquela virgem nécia, aquela virgem imprudente, aquela virgem que não está preocupada com azeite, é aquela pessoa que tem a aparência de ser de Cristo, mas não tem Cristo. Lembra? Eram 10 virgens, mas 10 tinham azeite, 10 tinham lâmpada acesa, 10 tinham, 10 tinham as lâmpadas acesas, as 10 dormiram, as 10 esperaram o noivo, mas na reserva, só as prudentes que tinham. Não adianta ter a aparência de crente. Não adianta falar como crente. Cantar como crente tem que ser. Não adianta estar no corpo, estar no meio e não ser corpo de Cristo. Porque quem é corpo de Cristo é comandado por Ele. É guiado por Ele. É interessante que elas pedem. E as prudentes respondem dizendo o seguinte: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. Observe, isso aqui é tremendo, gente. As prudentes aconselharam as imprudentes que fossem comprar os que o vendem. E elas vão. Só que quando elas voltam já era tarde. Não tinha mais jeito. Por isso que eu digo, o tempo de você comprar azeite é agora. O tempo de você buscar a Deus é agora. Tem muita gente, quando eu vejo o apóstolo Paulo escrevendo suas cartas, ele se dirige à comunidade cristã, ele não se dirige ao povo no sentido geral, ele escreve para a igreja. Ele traz orientações pesadas, muito pesadas, principalmente para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto, que era uma igreja rica em dons. Uma igreja que era super, próspera financeiramente. Espiritualmente também tinha dons espirituais. Mas no meio haviam pecados que nem os próprios ímpios na época, Paulo falando da sua época, praticavam. No meio. E ele repreendendo. Ele apontando pessoas que tinham saído lá do mundo, estavam no meio e continuavam praticando as mesmas práticas que antes. Por quê? Porque vieram para o meio, mas não se tornaram do meio. Por isso que tem uma diferença. Eu sempre digo que é muito diferente quando Cristo salva para quando a instituição. Porque quando Cristo, ele abraça alguém, quando Cristo, ele, pega alguém em seus braços, biblicamente, ninguém tira dos braços de Cristo. Ninguém.
E ele vai lapidando, ele vai moldando, ele vai transformando, ele vai libertando e vai no processo de santificação. Mas quando você olha para uma pessoa que diz, ah, fulano é da igreja, é igreja tal. É igreja tal, porque a igreja de Cristo não tem CNPJ. Né? E a gente sabe que, principalmente na nossa época, para ser identificado, né, tem que ter ali um CNPJ. Ah, eu sou da igreja tal. Sim, e daí? Não é porque você tem um nome inscrito lá no hall de membro, não é porque você tem uma carteirinha da denominação, não é porque você tem uma carteirinha, porque você fez teologia, né, no dedo, que você tem diploma. Nada disso coloca você no reino. O que é que me coloca no reino? Se de fato houver um novo nascimento. João capítulo 3, nós vemos isso. O próprio Jesus declara para Nicodemos: se não nascer da água e do Espírito, não pode herdar o reino de Deus. Tem que nascer do Espírito. Aleluia. As imprudentes estavam ali, ó. Eram virgens. Lembra? 10 virgens. Mas só 5 carregaram azeite consigo. Não é porque está demorando que a gente vai andar de todo jeito. Tem gente que você olha, sabe que está fazendo errado, sabe que está no caminho errado, mas fica naquele pensamento: Jesus vai demorar, faz tanto tempo que essa palavra é pregada, Muita gente não está percebendo, não, mas está tudo sendo preparado para o governo do anticristo. O mundo está se movendo. Da mesma forma que o eixo do mal está se movendo, o eixo de Deus também vai se movendo. Enquanto está sendo tudo preparado, porque isso é para se cumprir a palavra de Deus, enquanto o mundo está aí se organizando para implantar o governo, o reino do anticristo, o seu governo, Cristo está salvando, Cristo está libertando, Cristo está operando. O Senhor não está preocupado em conceder, sabe? Não, peraí, nós oramos por milagre, nós oramos para Deus operar no Brasil, nós oramos para Deus operar no mundo, porque Deus nos ensina a orarmos para isso. E Ele vai agir naquilo que Ele quer agir. Mas não pense que porque oramos, Deus vai fazer aquilo que a gente está pedindo. Ele vai fazer aquilo que Ele quer, no momento que Ele quer. Quando Ele quiser fazer. Mas o mundo está aí se preparando. O governo do anticristo vai chegar. E escute bem o que diz a palavra de Deus. Eu sei que eu sempre vira e mexe, eu trago esse ponto aqui. Eu sempre trago isso. Eu sei que tem a linha que prega que a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas vai passar. A igreja vai passar pela grande tribulação. Durante a grande tribulação, não vai haver convenção, como alguns pregam. Eu não sou teóloga, eu não sou mestre, eu não sou nada disso, eu sou apenas uma serva de Deus que, pela misericórdia, sabe um pouquinho da palavra e procura transmitir. Eu sei que tem pessoas que olham e dizem assim: não, mas o mestre fulano de tal está dizendo isso aqui, então eu vou pelo que o mestre está falando. É o direito que cada um tem. O próprio Jesus deixou claro que Ele vai voltar depois da grande tribulação. O próprio Jesus deixou claro. Embora algumas pessoas digam que Ele vai vir antes para pegar a igreja, vai levar a igreja em secreto e vai levar, só que não existe nenhum texto que diga isso.
Os apóstolos nunca pregaram isso. Essa doutrina de arrebatamento secreto nunca foi pregada pelos apóstolos. Nunca foi defendido pelos pais da igreja. Aqueles que vieram após os apóstolos, lá na igreja primitiva, por ali. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que o Senhor, no capítulo 25, ele está falando do seu retorno. Esse capítulo 25 fala do retorno de Cristo. Observe que quando alguém clama dizendo, aí vem o noivo, sair ao encontro. Elas acordaram. Estavam dormindo. Não só as imprudentes dormiram, mas as prudentes também dormiram. Quando o noivo chegou, todas estavam dormindo. Todas. Mas quando acordaram, só entrou para as bordas as prudentes, que tinham azeite. Lembra? Tinha o azeite para identificá-las diante do noivo. O azeite, repito, é símbolo do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo quem nos identifica, ou é o que nos identifica como regenerados, transformados.